Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E olha, conheça meu site, viu? Você pode acessar os 100 áudios da primeira temporada. Conheça lá, veja qual é o funcionamento para que você tenha acesso aos 100 áudios da primeira temporada, dos áudios diários que aconteciam de maneira diária, né? Então são 100 áudios, textos do blog, vídeos do ponto de vista em 5 minutos. Dê uma fuçada lá, conheça, leia lá como funciona, tá? Tudo explicadinho lá no site andremassolini.com.br. São vários temas que foram trabalhados nesses 100 áudios. Ficou muito bacana com a participação das pessoas, enfim. Dê uma fuçada lá. André, tudo bom? Tudo ótimo. Essa é a segunda vez que te escrevo. Meu primeiro e-mail ainda não foi respondido, mas aguardo ansiosamente. Quer dizer, você já está garantindo, né? O meu primeiro e-mail nem foi respondido, mas já estou mandando o segundo. Já estou... Bom, então tá para ir no ar esses dias, então, a resposta do seu primeiro e-mail, né? Tá, vamos lá, né? Vou ficar agora com conjecturas sobre o e-mail. Acesso o canal todos os dias e assisto a todos os vídeos. Simplesmente adoro. E tenho a forma de enxergar semelhante à sua. Isso me alegra muito. Acredito estar indo pelo caminho certo, apesar de me perder nesse caminho algumas vezes. Todos nós nos perdemos, minha querida. Às vezes a gente pega alguns desvios, né, ao longo do caminho. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por estar sempre aí ligadinho, acompanhando os vídeos diariamente. Hoje tratarei de uma questão que me aflige muito. Não deixa de ser uma questão de relacionamento. Vejo apenas vídeos de conselhos amorosos e creio que esse seja de fato o seu direcionamento. Mas e casos de mães solteiras e o relacionamento com o filho que pode de certa forma influenciar em questões sentimentais? Vamos lá. Tenho 26 anos e um filho de 7. Há 5 anos o pai do meu filho, do qual eu era noiva, faleceu. Nossa! Um acidente de trânsito ao ir para o trabalho. Foi bem difícil. Éramos super jovens e nos amávamos muito. Praticamente um relacionamento perfeito. Tanto que ficou tudo muito bem resolvido entre a gente. Afinal, o que era para ser feito foi feito. E o que foi para ser dito, assim o fiz. Tenho apenas boas lembranças. Ai, que bom. Ai, tão bom ler isso. Né? Porque às vezes eu vejo assim, pessoas tão angustiadas e amarguradas pela morte. E quando eu leio uma frase dessa, tenho apenas boas lembranças. Ou seja, tudo que tinha que ter sido feito foi feito, o que foi falado tinha que ser dito foi dito. E isso traz uma paz, uma tranquilidade. Ou seja, a saudade fica, a saudade permanece. Mas tem uma grande diferença entre saudade e tristeza, né? Tem gente que permanece na tristeza pela perda de uma pessoa tão querida, pela perda de alguém que a gente ama. Então eu acredito que saudade sim. Saudade a gente sempre vai ter. Uma pessoa que marcou nossa vida, que marcou nossa história, que a gente tinha afeto, afinidade. Porém, a pessoa, gente, morreu. E nós não podemos morrer. Vai parecer que o que eu estou falando aqui é frio. Só que não é. Tá? Eu estou falando de forma metafórica. A pessoa foi enterrada, nós a enterramos. Não significa que nós estamos enterrando no sentido de, então, eu estou esquecendo de você. Tanto que eu fui claro aqui. Saudade sim. Porque as boas lembranças, como você mesma disse, sempre vai ficar. O carinho, a consideração, tudo aquilo que a gente viveu em relação à pessoa. Só que nós enterramos, a pessoa foi enterrada porque ela morreu. Nós estamos vivos e nós não podemos nos enterrar. E justamente a pessoa que amávamos e que tínhamos todo esse sentimento por ela,
e que ela também nos amava, ela também não quer. Onde quer que ela esteja, ela também não quer que a gente se enterre. Justamente porque quando a gente se enterra, a gente não está vivendo. E a pessoa nos ama. Onde quer que ela esteja, assim como nós continuamos amando e temos as boas lembranças, onde quer que a pessoa esteja, ela também nos ama. Portanto, ela não quer que a gente se enterre. Ela quer que a gente viva. Não é verdade? E eu vejo tanta gente se enterrando em tristeza, se enterrando em amargura. Todos os dias vivendo aquela amargura e aquela tristeza. Aquela tristeza fúnebre. Depois de certo tempo, tive um relacionamento de 2 anos. Chegamos a morar juntos, meu filho aceitou e se dava super bem com ele e ele com meu filho, mas por seus motivos acabou. Hoje minha maior preocupação é quanto ao meu tempo. Aos finais de semana, meu filho fica com os avós paternos, que sempre são muito gratos por eu manter esse vínculo. Ai, que bom! Ai, ótimo, ótimo, parabéns, estou adorando a leitura do e-mail, é isso mesmo, tem que manter esse vínculo. Também porque minha família não é muito presente, e seria injusto eu não manter essa relação. Meu filho é a continuação do filho deles. Olha. Ai, até me emocionou. É uma família. Então, é nos finais de semana que tem um tempo para mim. Cuido da beleza, saio com as amigas, durmo até tarde. E hoje curto a pessoa com quem estou há 5 meses, que por sinal é um homem maravilhoso. Mas no meio disso tudo me sinto insegura. Não quero misturar as coisas. Sou mãe, profissional e mulher com desejos e sonhos. Tento dividir essas vidas sem que uma interfira a continuidade da outra. Também não quero envolver meu filho neste relacionamento. Os dois se conheceram e se deram super bem, mas tenho receios. Ele tem sua carência de uma figura masculina e também, se não der certo, não quero que tenha a imagem de uma mãe cheia de casos. Não sei se estou fazendo a coisa certa. Às vezes me culpo por me permitir. Acho que não posso curtir, que tenho que ficar em casa com meu filho e fazer programas apenas com ele. Acho que ele pode futuramente optar por viver com os avós, por passar os finais de semana com eles e os dias da semana no qual tem deveres com escola e etc. comigo. Aparentemente na casa dos avós é o oba-oba e comigo a parte chata. É sempre... Mas minha querida, não é pelo fato de você ser mãe solteira, tá? Que isso acontece. Isso aí acontece em qualquer situação. Qualquer não. Eu não vou generalizar porque eu odeio generalizações, mas vamos colocar na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos é assim. Na casa dos avós é oba-oba, come doce antes da janta. Enfim, pode tudo. Geralmente é assim. Então não pense que é porque você está nessa situação específica que acontece isso. Realmente a parte chata acaba sobrando para os pais. A todo tempo tenho a grande insegurança e o medo de estar fazendo algo errado. Mas esses avós são maravilhosos, fazem de tudo por nós dois, até bem mais que minha própria família. É com quem conto quando preciso de alguém para ficar com ele. E é nesses dias que ele está lá que vejo meu companheiro e saio com ele, namoro, aproveito. André, por que tanta insegurança? Às vezes a razão fala que tenho que viver para mim. Filhos são para o mundo. Se eu viver só para ele, quando criar suas asas e eu olhar para mim, posso estar sozinha. E aí? Outras vezes a emoção fala que tenho que me privar das minhas vontades, que estou fazendo a coisa errada, e o medo de tudo grita. Como conciliar isso tudo? Como ser uma boa mãe e ao mesmo tempo conseguir ter um relacionamento amoroso saudável?
como administrar essas vidas. Acho que não é o momento de juntar todas em uma só. Muito obrigado, abração, minha querida. Eu acredito que tudo isso, eu não tenho resposta para tudo isso, tá? Nem tenho a pretensão de tê-las. Então, farei apenas e tão somente algumas reflexões acerca disso, até porque essa área familiar toda aí não é o meu forte. Meu forte aqui é sempre mais voltado para a questão de relacionamentos amorosos, em termos de conflitos, de marido e mulher, namorado, enfim, ficantes, amantes e afins. Então, mas vou te falar uma coisa. Eu acredito que essas dúvidas, elas sejam absolutamente normais. Você está com tudo isso aí e de vez em quando vem e fala, eu devo viver para ele. Depois, outro momento, não, mas eu tenho que viver minha vida. Então, quer dizer, e como eu vou conciliar tudo isso? Eu acredito que quando você diz assim, também não quero misturar as coisas, depois meu filho achar que eu sou uma mulher cheia de casos, que eu fui tendo casos aí, né? Então, quer dizer, eu quero mostrar também, pro meu filho que senão vai parecer que eu sou o quê? Sabe? Então são os papéis sociais que a gente desenvolve, que a gente desempenha e que, claro, a gente acha que a gente pode perder a autoridade. Você pensa, eu também enquanto professor, não quero que meus alunos fiquem sabendo de, por exemplo, eu vou numa festa aqui em Dois Cós, vou beber, eu não bebo hoje em dia, já fui de beber, de manguaçá. Hoje em dia eu não bebo, até por conta da minha gastrite. Mas eu vou numa festa, eu vou ficar lá bebendo, eu acho feio. Eu teria vergonha depois de olhar para os meus alunos. Eu sei que não tem nada a ver. Que eu sou solteiro e que se eu fosse lá e bebesse e ficasse bêbado na festa, não compromete nada o profissional que eu sou. Mas a gente tem isso. Isso também, por exemplo, está em mim. Eu não gostaria de fazer isso. Eu considero feio, entende? Eu não acharia bacana, não acharia legal esse tipo de comportamento, de atitude. E é isso que você está pesando também aí. E que todo mundo pesa. E eu acredito que isso se chama, sabe o quê? Sensatez, prudência. É a sabedoria. É a gente olhar com critério, é a gente analisar, é a gente avaliar. Do que a gente levando a vida, sou porra louca, e não medindo nas consequências. É a gente pensar nas nossas atitudes, nas consequências, sabe? É a gente pensar qual a melhor forma da gente agir, o que a gente não gostaria de... A gente sabe que a gente não é aquilo. Eu sei que eu sou uma pessoa respeitosa, que não é porque eu bebi que eu deixo de ter respeito. Tá, mas a gente às vezes pensa também como que os outros nos interpretarão. Eu não quero que as pessoas me interpretem de forma errônea e me julguem por algo que não é o que eu sou. Então, às vezes eu tenho que contribuir para que as pessoas também me enxerguem de fato como eu sou. Né? Então, encontrar esse ponto de equilíbrio entre quem de fato eu sou e como as pessoas me veem, às vezes a gente também tem que ceder, sim. Não é só falar isso também, dane-se o que pensam de mim. Não é só isso. Né? E muitas vezes eu tenho que também perceber que, como eu tenho me mostrado, isso também pesa. Porque é a maneira como as pessoas estão me vendo e elas podem me julgar e eu não quero que elas me julguem dessa forma. Não é que eu vou ceder e me transformar naquilo que eles querem que eu seja, mas eu encontro um ponto de equilíbrio entre tudo isso. E também não deixo de viver minha vida. Eu acredito que você não deva deixar, claro, jamais, pelo amor de Deus, deixar de viver a sua vida. Né? E você ainda encontrou algo que muitas mães não conseguem. Você encontrou esses avós que amam o seu filho, que você também não os privou de ter esse contato e que não deveria mesmo ter privado. Muitas mães não têm essa possibilidade. Então, você tem essa possibilidade, seu filho está lá no final de semana, por que você não pode sair, curtir? E isso não diminui em nada o seu valor enquanto mãe, enquanto
o seu papel de mãe em relação a ele só porque você está saindo. Ah, ela acha que ela é a solteirinha. Não! Você passou por uma situação, infelizmente, de perda. Você perdeu seu marido. Você é viúva. E você é solteira. E você tem o direito de encontrar uma pessoa que te faça feliz e viver um momento. E você tem o direito de encontrar uma pessoa com a qual você quer compartilhar o seu dia a dia, compartilhar a sua felicidade. Em meio a tudo isso, claro, você, diferente das pessoas que não têm filhos, você tem, até aquelas pessoas que não têm filhos, elas pensam, por exemplo, e eu acho saudável pensar, apresentar namorado para pai, mãe, família, apresenta para todo mundo, depois termina, sabe? Então, o que você está fazendo nada mais é que isso. Quem é a sua família? É o seu filho. Então, e tem um papel extra ainda, né? Você é mãe dele. Então, tem um papel social um tanto mais pesado do que quando a gente é filho. Quando a gente é filho, então quando a gente é filho, eu vejo muitos casais fazendo isso, não, vamos ver se a nossa relação vai se solidificar, depois a gente entra nesse mérito de começar a mostrar a família, apresentar para a família, sabe? Levar para almoçar em casa, aí a gente entra nesse mérito, as pessoas vão indo com cautela, com prudência, isso é sensatez, isso é sabedoria. E repito, no seu caso, você é mãe, então o papel é outro, o peso é maior. Por isso que isso aí também aumenta as dúvidas em você. Como que eu vou conciliar isso? Tendo uma conversa, um diálogo bacana com o cara com quem você está saindo agora, com quem você está se relacionando. Olha, eu peço que você entenda. Eu sei que eu tenho direito a ser feliz, né? Eu sou feliz e quero compartilhar essa felicidade. Você é minha opção, você é uma pessoa bacana, mas eu quero que você entenda o meu papel enquanto mãe. Eu prezo demais pela educação do meu filho. Quero que ele seja e tenha um desenvolvimento absolutamente saudável e equilibrado. Então eu não quero que as coisas sejam muito atropeladas. Vamos sempre com calma, com prudência, com cautela. Vamos solidificar nós dois primeiro, depois eu vou soltando alguma coisa dentro de casa, falando para ele: ah, filho, conheci uma pessoa, um cara bacana, vou dando algumas características, vou falando, vou fazendo algumas coisas, até que depois você possa ter um contato com ele, se a gente percebe que, né, nossa relação vai se solidificando, aí faço questão que você o conheça, ele também tem o direito de conhecer você, o direito de conhecer o cara que está se relacionando com a mãe dele, sabe? Então aí a gente vai colocando muita maturidade, né, sensatez, prudência, equilíbrio nas nossas relações, e aí a gente vai conciliando todas as coisas. Você vai dialogando com quem você está se relacionando, como que você entende, e tem que começar a entender uma coisa que por vezes eu vejo que entra em choque em algumas situações. Como que ele enxerga, como seria a relação dele com o seu filho. Você aceita que ele mandaria, por exemplo, que ele amanhã ou depois você venha a ter uma relação sólida com ele, que ele venha a mandar no seu filho? O seu filho, por sua vez, aceitaria os mandos de quem não é o pai dele? Então tudo isso tem que ser sempre muito conversado, dialogado, sabe? Percebendo aqui e lá, até onde tem os limites, até onde vai, como a gente se acerta, como a gente se posiciona. Tudo isso vai fazendo parte de uma vida equilibrada. É assim, né? A gente não escolhe passar por determinadas situações, mas depois quando determinadas situações acontecem, nós somos responsáveis pelas escolhas que faremos diante dessas situações que aconteceram com a nossa vida. Então nós vamos escolhendo, nós vamos medindo, e a gente vai então
colocando bastante equilíbrio nessas escolhas. Quanto mais equilíbrio a gente colocar nessas escolhas que a gente vai fazendo, eu acredito que tem uma grande chance da gente viver de forma mais saudável. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui. Aliás, muito obrigado a você por acompanhar todos os dias o vídeo. Um beijo no seu filho também, viu? Felicidades a todos vocês aí, família linda. Muito obrigado, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado, fico aguardando vocês lá nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço.